Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Olá, estamos de volta com mais um programa Em Poucas Palavras, nesta emissora, agradecendo sempre a sua audiência. Eu sou Nadson Matias, apresentando o programa e também já saudando o nosso comentarista, pastor Augustus Nicodemos. Olá, pastor. Olá, Nadson. Olá, querido ouvinte. Chegamos mais uma vez até você com expectativa de que Deus use mais uma vez este programa para a sua edificação. Fique conosco. Recente prova do Enem causa polêmica por conta de uma questão na qual se afirmava que ninguém nasce homem ou mulher e que alguns nascem homossexuais. Como responder uma questão como essa diante de quem aceita esse tipo de afirmação? Esse será o tema do nosso programa de hoje. Fique atento. Pastor Augustus, esse tipo de afirmação parece ser uma ideologia muito evidente também nos círculos acadêmicos, como a gente viu aí nessas provas atuais do Enem. Alguns acusam que se trata de uma estratégia que tem o governo federal como mentor. A gente viu muito comentário com relação a isso. Como é que se dá essa questão da ideologia de gêneros? Como é que a Bíblia nos ensina a responder questionamentos dessa natureza? Tá certo. Eu começo concordando com aqueles que disseram que isso faz parte de uma estratégia do governo. O atual governo está comprometido em levar avante uma agenda que inclui esse tipo de ideologia. Né? Isso aí não tem a menor dúvida. Tentou-se passar a ideologia de gênero no material das escolas públicas em nível estadual e municipal e eles não conseguiram e agora estão vindo no nível federal tentando fazer de alguma forma introduzir essa questão da ideologia de gênero. Né? De fato, né? A gente teve um movimento aí da cartilha que interferia nisso, né? Exatamente. Então esse assunto fica voltando, claro, né? Isso aí é porque o governo faz parte da agenda do governo. Agora, outra coisa também, Nadson, essa declaração, né, ninguém nasce homem e ninguém nasce mulher, ela é uma declaração feita por uma feminista radical da década de 60, chamada Simone de Beauvoir, que juntamente com Betty Friedan e outras feministas, né, tocaram e popularizaram as ideias do que a princípio era apenas um movimento feminista. E eu tenho certeza que elas nem imaginavam que as ideias delas haveriam de provocar um movimento desse tipo, que não somente quer buscar os direitos da mulher, porque era isso que elas queriam a princípio, mas, na verdade, acabar com toda a distinção entre homem e mulher, né? E estabelecer a agenda gay, né, como sendo a alternativa aí. Bom, então, eu acho que para entender essa questão, Nadson, nós temos que primeiro notar que eles fizeram uma distinção entre sexo e gênero. Sexo é o que a gente é por nascimento. Nascemos homem e mulher. Macho e fêmea. Biologicamente, né? Agora estão querendo até negar isso, né? E gênero é aquilo que nós somos determinados pela sociedade. Ou seja, enquanto que sexo é uma coisa que é biológica, gênero é uma identidade social. Ou seja, uma pessoa pode nascer homem, mas ela pode ser genericamente, o gênero dela pode ser feminino. Ou a pessoa nasce mulher, mas ela se sente homem. Ou ela assume o papel de homem na sociedade. Ou seja, gênero é uma construção social e não está ligada, o gênero não está ligado à determinação biológica. Então, nesse caso, a pessoa pode nascer homem, mas continuar, entre aspas, segundo eles, como homem por uma imposição de alguém. Exatamente. Você pode ser homem biológico, não é? E se sentir homem, mas isso como resultado da sociedade que impõe, né, esses valores e estas coisas para você. Se não me engano, quem primeiro usou o termo gênero como substituto por sexo foi um filósofo americano chamado John Money, em 1955, né? Que ele usou gênero no sentido de sexo, e depois dele um outro filósofo americano chamado Robert Stoller escreveu um livro em 68 fazendo essa distinção, que sexo é biológico e que gênero é aquilo que a pessoa escolhe ou aquilo que a sociedade atribui, não é?
isso é bastante complicado. Na prova do Enem, no dia seguinte, caiu uma questão sobre a violência da mulher, né? Sim. E aí eu vi nas redes sociais que um aluno ficou indignado, né, e escreveu na prova que não existe violência contra a mulher porque ninguém nasce mulher, né? Fazendo uma crítica aí ao crítica, exatamente, né? E eu vi também nas redes sociais uma outra crítica, né, meio irônica do pessoal, dizendo ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher, mas nasce gay então, não é? Uhum. Porque essa é uma bandeira, né, do movimento gay, de que as pessoas nascem determinadas, né? Já de berço elas já nascem com essa determinação de serem gay. Aí eles quebram o princípio. Exatamente. Então agora estão citando Simone de Beauvoir, que diz que ninguém nasce macho, ninguém nasce fêmea. Então, como é que fica essa situação? Bom, enfim, Nadson, a ideologia de gênero é quase que uma ferramenta, né, que tem sido usada para fazer uma releitura da sociedade com o objetivo de acabar com essa visão que eles dizem patriarcal, cristã, histórica, de dominação do homem sobre a sociedade, não é? Uhum. Por isso que você percebe que os que propõem a ideologia de gênero, eles não somente hostilizam toda afirmação com respeito à definição de macho e fêmea, mas eles hostilizam também a Bíblia, não é? O cristianismo, particularmente, os evangélicos, porque defendemos os valores familiares, que homem e mulher são coisas distintas e que têm origem na criação de Deus. Como base de uma sociedade equilibrada. Né? Precisa exatamente reconhecer essas distinções. O que nem sempre é dito é que ideologia de gênero, ela tem origem na visão marxista de divisão de classes e da impossibilidade de uma classe conviver com a outra. Uhum. Então, da mesma forma que no marxismo se procura acabar com esse conceito de classes, também na ideologia de gênero vem essa ideia de acabar com os opostos, né? Uhum. E dizer que não há essa distinção entre homem e mulher também. Agora, é claro, isso vai criar uma série de problemas, não é, para a sociedade como um todo, e os cristãos, naturalmente, não podem aceitar esse tipo de coisa que é, inclusive, tão absurda, né? A gente começa a pensar nas implicações práticas disso. Como cristãos, né, como é que nós podemos responder a essa questão? Bom, em primeiro lugar, nós tomamos, de fato, a Bíblia como sendo a palavra de Deus, uhum. E ela nos ensina que Deus, no princípio, criou o homem e a mulher e os fez à sua imagem e semelhança, e lhes deu papéis distintos, uhum. A que seriam ocupados na família e na sociedade. E também a Bíblia, com clareza, nos fala a respeito do casamento e da família como sendo a participação tanto do homem quanto da mulher na geração de filhos e na criação deles e na perpetuação da espécie. E que isso seria a base da sociedade. Uhum. Essa ideologia de gênero é um ataque massivo, é um ataque violento da cultura pagã contra a influência do cristianismo na sociedade. No pensamento pagão, tipo Nova Era, por exemplo, Nadson, todas essas distinções são acabadas. Por exemplo, a distinção entre Deus e o homem, no paganismo, não existe, porque Deus é o homem e o homem é Deus. Uhum. É chamado panteísmo, né? Exato. Não existe diferença entre homem e animal. Homem e animal, na verdade, eles têm a mesma origem e eles estão juntos. O homem é apenas um animal mais evoluído, uhum. Mas ele é um animal. Da mesma forma, não há distinção entre homem e mulher. Uhum. Né? Essa é a visão pagã. Todas essas distinções são abolidas. Abolidas. Isso, no paganismo, a gente chama de monismo. Uhum. Essa visão de que a realidade forma um todo único e que não há distinções. Então, nessa visão pagã, todas as distinções têm que ser abaladas. Então, ideologia de gênero, além de ter essa influência marxista, né, ideológica, ela faz parte do ressurgimento pagão na sociedade ocidental, em que as pessoas querem entender a realidade como sendo um tecido único, não havendo distinção. O cristianismo se coloca radicalmente contra isso, uhum. Porque no cristianismo as distinções existem. Deus não é a natureza, Deus não é o homem é distinto dos animais e certamente existe distinção entre homem e mulher.
São 2 sexos, 2 gêneros distintos e não tem como misturar as duas coisas. Então... essa distinção não significa que um é menor do que o outro? Não significa de jeito nenhum. Foi bom você falar isso aí. Apenas que eles têm papéis diferentes, né, atribuídos pelo próprio Deus. Então, a resposta que a igreja deve dar a essa situação é ficar firme na revelação de Deus, que é a Escritura Sagrada, não se deixar influenciar pela cultura, mas lembrar que a Bíblia é que é a nossa regra de fé e prática, e não os movimentos culturais, sociais, que são inconstantes, mudam o tempo todo e que não podem servir de base para a nossa ética, nem para aquilo que nós acreditamos. Nós ficamos firmes na palavra de Deus. Esse é um ataque mesmo, assim, orquestrado, uma vez que a própria palavra diz, quanto mais se aproxima o dia, mais teríamos perseguições. Ainda que não tenhamos uma perseguição política, isso é uma perseguição, como o senhor disse agora há pouco, ideológica muito ferrenha. Né? Exatamente, é uma perseguição... intelectual e que vem cercando a igreja e os cristãos de todos os lados possíveis, né? E com certeza muito influente na educação, a ver aí pela prova do Enem. Exato, e fica aí então o desafio para você que nos escuta, que de alguma maneira trabalha com jovens e adolescentes, para preparar, né, essa turma para que eles tenham essa capacidade de defender a fé com inteligência, né, com capacidade apologética, digamos assim. A gente fica por aqui com este programa, agradecendo a sua audiência. Sempre é bom termos um tema atual como esse, para a gente poder refletir e ecoar aquilo que as pessoas estão perguntando. Pastor Augusto. Querido ouvinte, obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Até lá, se Deus quiser. Amarelinha, colorida de hidrocor. Esse jardim é todo feito de isopor. Suco de caixinha, vento de ventilador. Eu me divirto, faço compras no computador. Piso de chapinha, cada dia uma cor. Não fica velha, chico o rosto no doutor. Fruta de novela, o sorriso do vovô. Quem é esse cara enganando o eleitor? Tão natural, é tudo tão natural. Tão natural, é tudo artificial. Yeah, yeah. Flor amarelinha, colorida de hidrocor. Esse jardim é todo feito de isopor. Suco de caixinha, vento de ventilador. Eu me divirto e faço compras no computador. Liso de chapinha, cada dia uma cor. Não fica velha, chico o rosto no doutor. Fruta de novela, o sorriso do vovô. Quem é esse cara enganando o eleitor? Tão natural, é tudo tão natural. Tão natural, é tudo artificial. Yeah, yeah. Tão natural, é tudo tão natural. Tão natural, é tudo artificial. Repare bem, veja se não é exatamente assim como eu digo. De repente a gente acha tudo, quase tudo assim, natural. Repare bem, veja se não é exatamente assim como eu digo. De repente a gente acha tudo, quase tudo assim, natural. Repare bem, veja se não é exatamente assim como eu digo. De repente a gente acha tudo, quase tudo, natural. Repare bem, veja se não é exatamente assim como eu digo. De repente a gente acha tudo, quase tudo, natural. Oh, oh, yeah. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação, Nadson Matias. Comentário,